a relação de vocês, tá bom? Não precisa esquentar a cabeça para botar nome, não, tá? É só naquela... É só numa outra sala que eu abro, que eu tô com problema de gravação, aí eu não consigo, aí eu preciso disso, mas aqui já gravo. Beleza? Bom, então olha só, pessoal, vamos pegar aqui... Sistema... Aliás, deixa eu ver se eu uso lá... Que é melhor usar lá mesmo. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de hormônios gonadotróficos, a gente está falando dos hormônios que estimulam as nossas gônadas. Quem são as nossas gônadas? São as células, são as glândulas produtoras de gametas, que também são produtoras de hormônios. O termo gônada, ele vem disso, é uma glândula que produz hormônio e gameta, beleza? O termo gônada quer dizer isso. Então, a gônada masculina, testículo, a gônada feminina, ovários, beleza? Os dois hormônios gonadotróficos, o FSH, que é hormônio folículo estimulante, e o LH, que é hormônio luteinizante, beleza? Nos homens, esses dois hormônios estão relacionados com a produção de testosterona, beleza? E está relacionado também, em função dessa testosterona, do aumento da testosterona, com o surgimento de caracteres sexuais secundários, que é barba, mudança do timbre de voz, aumento de massa muscular, beleza? Pelos, tá? Enquanto que nas mulheres, eles estão relacionados com a produção de hormônios ovarianos, tá? E participam ativamente do ciclo ovariano e ciclo menstrual. Então, o nosso foco aqui, em relação ao FSH e ao LH, o mais importante que aparece em prova, tem a ver com a função desses hormônios no ciclo ovariano e menstrual, que são coisas diferentes, né? Então, essa questão de estrutura do sistema reprodutor eu vou deixar para quando a gente estiver falando do sistema reprodutor, e vou me ater na questão da ação específica desses hormônios, beleza? Depois eu volto aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para depois voltar na figura, tá bom? Olha só. Olha só, todo mundo vendo minha tela, certo? Sim. Beleza. Então, nós temos duas glândulas envolvidas quando eu me refiro ao ciclo ovariano, beleza? Então, nós temos a hipófise. Aí eu falei para vocês que a hipófise é meio cara de saquinho, porque ela é uma glândula que funciona como se fossem duas, né? Tem a adenohipófise e a neurohipófise. Quem me interessa aqui é a adenohipófise. Beleza? É a adenohipófise que me interessa aqui. Até porque nós já sabemos que a neurohipófise, ela secreta apenas dois hormônios. Quais são? Ocitocina Ocitocina e o ADH. E o ADH. Perfeito. Então, não são hormônios relacionados ao ciclo reprodutivo, certo? Os hormônios aqui são o FSH e o LH. Aí eu vou representar aqui um ovário. Ok? Vou representar um ovário aqui. O que eu estou fazendo aqui agora, pessoal? Para a gente ir parte por parte. Aí depois na figura, como já está toda pronta, aí a gente revê lá, tá bom? Aqui vocês me acompanham parte por parte. O que é um ovário, galera? Um ovário nada mais é do que um conjunto de estruturas,
beleza? Chamadas de folículos ovarianos. Então, isso aqui que eu estou fazendo, ele é chamado de folículo ovariano. Que até um passado relativamente recente era chamado de folículo de Graafi. Eu acho que eu já falei isso para vocês, há uns anos, umas décadas atrás, na verdade, toda a estrutura anatômica que levava nome de alguém, o nome foi alterado para um nome que tivesse a ver com a região onde ela se encontra, né? Se eu perguntasse para vocês assim, o folículo de Graafi, como é que ele é, não sei o quê. Se ninguém nunca tivesse ouvido essa expressão, dificilmente vocês relacionariam qualquer sistema que fosse. Quando eu falo folículo ovariano, eu posso até não saber o que é, mas eu já tenho uma noção de pelo menos onde ele se encontra, tá? Esse folículo ovariano, ele é composto por um grande número de células estéreis, beleza? São células que não funcionam como gametas, nada do tipo, e ele vai ter um gameta sendo protegido dentro dessas células aí, tá bom? Esse gameta, lembra que eu estou falando do ovário? Então, em tese, ele seria o óvulo, né? Em tese, ele seria o óvulo. Só que o que eu encontro aqui ainda não é um óvulo, beleza? O que eu encontro aqui, não sei se vocês tiveram gametogênese ano passado, mas o que eu encontro aqui é um ovócito. Conhecemos esse termo, gente? Aham. Um ovócito secundário, ou um ovócito 2. Toda mulher, a partir da puberdade, o que ela vai ter nos seus ovários são ovócitos tipo ovócitos 2, tá? Ou ovócitos secundários. Não é o óvulo ainda. O óvulo ele só se forma apenas se após a liberação dele, após a ovulação, dentro do oviduto, dentro das vias reprodutivas femininas, ele encontra um espermatozoide. Aí, no encontro, ele termina a divisão meiótica que ele está passando e ele se torna um óvulo propriamente dito, tá? Mas enquanto ele está no ovário, é um ovócito ainda. Como é que vai funcionar a história? Vou botar aqui 2 gráficos para a gente também acompanhar do ponto de vista hormonal, né, passo a passo o que está acontecendo. Vou botar aqui 2 gráficos. A gente acompanhar passo a passo. Nesse primeiro gráfico, vou mudar a cor aqui. Eu estou falando do FSH e do LH. Lá embaixo, eu estou falando de hormônios ovarianos. Estrógeno, que é um hormônio ovariano, né? E progesterona. E progesterona, que é também um hormônio ovariano. Então, tá aqui. Progesterona. E aqui em cima o LH. Beleza? Tá dando para ver, gente? Sim. Beleza. Bom, então vai funcionar assim. Todo início de ciclo ovariano, né? Aliás, antes, qual é o primeiro dia do ciclo menstrual, pessoal? Quando é que a gente... Logo depois de uma menstruação? Isso, é o primeiro dia... Não, na verdade, é o primeiro dia da menstruação. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Para que a mulher menstrue, essas taxas de hormônios, tanto hipofisários quanto ovarianas, eles devem estar em baixa concentração. É isso que leva o útero a contrair, né, descamar o endométrio e promover a formação do fluxo menstrual. Então, esses hormônios, deixa eu ver que cor é essa aqui, esses hormônios vão estar aqui, ó, em pequena concentração. Os 4 hormônios estarão em pequena concentração aqui.
Beleza? Lembrando, primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Como há uma pequena concentração de hormônio ovariano, o que isso vai acarretar? Isso vai estimular a adenipofe por feedback negativo, ou seja, a baixa produção de hormônio ovariano estimula a hipófise a liberar esses hormônios gonadotróficos, tá? No primeiro momento, o hormônio que vai ser liberado é o FSH, beleza? O que FSH significa mesmo? Folículo estimulante. Folículo estimulante. E com esse nome, pessoal, é óbvio que ele vai atuar em quem? Folículo. No folículo, né? Por isso o nome folículo estimulante. Ele vai atuar no folículo fazendo o quê? Promovendo o crescimento desse folículo e a sua própria produção de hormônios. Então, esse folículo, após, né, ao ser estimulado pelo FSH, ele começa a aumentar de tamanho, beleza? Ele começa a aumentar de tamanho e passa a produzir hormônios ovarianos. Tá? Então, vou fazer ele aqui grandão, beleza? Aí o ovócito está lá dentro, do mesmo tamanho. É o folículo que cresce, o ovócito não, né? E aí ele passa a produzir hormônio. Considere a largura da seta, a quantidade de hormônio produzido, beleza? Num primeiro momento, ele vai produzir muito estrógeno e pouca progesterona. Beleza? Vamos ver isso no gráfico, então. Ó. Então, FSH. Então, tá aqui, ó. O FSH, ele começa a aumentar. Beleza? A historinha começa assim, o FSH começa a aumentar. Com o FSH aumentado, o folículo vai crescendo, passa a produzir estrógeno e a concentração de estrógeno começa a subir. Começa a subir. Enquanto que a concentração de progesterona se mantém relativamente baixa. Então, se mantém relativamente baixa, assim como a concentração do LH também se mantém relativamente baixa. Beleza? E aí, esse folículo, ele continua crescendo, beleza? Ele continua crescendo e vai aumentando a sua, né, proporcionalmente a sua produção de hormônios. Beleza? Aí vai rolar o seguinte. Quanto maior ele tiver, né, mais hormônios ovarianos ele vai estar produzindo. Beleza. E aí, galera, eu começo a criar uma diferença muito grande nas concentrações de estrógeno e progesterona. E essa diferença de concentração muito elevada vai ter uma consequência. Qual é a consequência? A diferença entre os hormônios ovarianos vai causar um pico de hormônio hipofisário. Beleza? Então, ele vai provocar um pico do FSH, ok? E vai produzir um pico maior ainda do LH. Então, o LH ele é produzido, inclusive, numa quantidade maior do que o próprio FSH. Esse pico, pessoal, esse pico gerado é que vai levar ao rompimento do folículo. Esse estímulo, assim, exagerado, vamos botar assim, ele vai fazer com que, lembrando, né? Houve, então, um pico de FSH e LH. Os dois. Gente, se vocês não estiverem acompanhando, pode interromper, tá? Então, ó, produzir os dois em grande quantidade ao mesmo tempo. Qual vai ser a ação desses dois hormônios sobre aquele folículo que estava em desenvolvimento?
ele vai fazer com que o folículo se rompa. Ele vai estar tão inchado que o folículo vai se romper. Então, assim, ó, porque aqui não vai dar porque eu já tinha feito a borda, né? Mas aqui o folículo, ó, ele vai se romper e nesse rompimento, o ovócito secundário ele vai ser liberado. Então, o ovócito secundário, com o rompimento do folículo, ele foi liberado. Ou seja, rolou que evento? Rolou o evento da ovulação. Beleza? E o evento da ovulação aconteceu em função do pico de hormônios da adenipófise. Então, se eu fizesse aqui, ó, um tracejado, esse momento, os dois gráficos, eles estão correlacionados, beleza? Temporalmente, eles estão no mesmo momento aí. Então, nesse momento aqui, ocorre a ovulação. Que momentos são esses? Em relação aos hormônios da adenipófise, é o pico. Ele acontece no pico desses hormônios. Em relação aos hormônios ovarianos, é na diferença do estrógeno em relação à progesterona. Normalmente, esse ciclo, essa ovulação, esse evento, o advento da ovulação ocorre na metade do ciclo, geralmente, beleza? A gente vai considerar um ciclo médio de 28 dias. Mas lembrando que eu posso ter ciclo de 26 dias, eu posso ter ciclo de 30 dias, beleza? Isso varia de mulher para mulher, tá bom? Mas eu vou pegar aqui uma média. Então, isso aconteceu na metade do ciclo, que num ciclo de 28 dias, seria a metade dele. Tudo bem? E o primeiro dia é o primeiro dia da menstruação. Até aqui, tudo bem, galera? Ok. Nenhuma pergunta por enquanto, né? Beleza. Bom, então rolou ovulação. Uma vez que o folículo foi rompido, ele diminui sua produção de hormônio, né? Ele vai perdendo sua função endócrina. E aí, ele diminui sua produção de hormônios. Vou botar aqui. Se ele diminui, tem uma queda. E após o pico hipofisário, também haverá uma queda desses hormônios aqui. Beleza? Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O LH, o que significa LH mesmo? Luteinizante, eu acho. Luteinizante. Só que eu não lembro o que ele faz. Isso, hormônio luteinizante. Beleza. Esse hormônio luteinizante, ele é o principal responsável pela ovulação. E além dele provocar a ovulação, ele ainda faz uma outra coisa. Ele promove a regeneração desse folículo rompido. Então, ele vai lá, ó, ele faz com que aquele folículo que estava rompido, ele regenere. E ao regenerar, ele passa a ser chamado de corpo lúteo, ou corpo amarelo. Daí o nome do hormônio, luteinizante, né? Ele converte o folículo rompido no corpo lúteo. E o corpo lúteo, ou corpo amarelo, ele readquire, como ele foi regenerado, ele readquire função endócrina. E ele volta a produzir hormônios. Só que aí, nessa volta, ele faz o seguinte, ele mantém uma produção, tá? Lembrando, a largura da seta é a quantidade, né? Ele mantém uma produção de estrógeno e, nesse momento, ele dá uma caprichada na produção da progesterona. E aí, o que vai acontecer? A produção de estrógeno se mantém e a produção de progesterona ganha uma ajuda aí, vamos botar assim. Ganha um upzinho na produção assim, ó. Supera até de estrógeno mesmo.
O que tem toda a lógica, galera. Por que tem toda a lógica? Por que num primeiro momento o corpo feminino, o ovário, passou a produzir estrógeno e não progesterona? Porque o que é a menstruação? É a descamação do endométrio, é a perda da parede interna do útero, que é o endométrio. E é justamente no endométrio que o bebezinho se fixa, que o embriãozinho que está chegando, após uma fecundação, ele se fixa. Ele não se desenvolve dentro da cavidade do útero, ele se desenvolve na parede do útero, se desenvolve no endométrio. E se essa mulher perder o endométrio, óbvio que ela tem que se preparar para uma possível gravidez. Então, o Professor, Ei, posso fazer uma pergunta rapidinha aqui? É uma dúvida agora. claro. O anticoncepcional, ele é composto pelos hormônios femininos. Uhum. E por que ele causa tanta reação, tanta mudança no nosso hormônio? No nosso hormônio? Como assim? No hormônio feminino. Como assim mudança no hormônio feminino? Não consigo explicar agora. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só finalizar o raciocínio aqui, que eu mostro como é que o anticoncepcional atua. Tá. Beleza? Aí a gente volta na pergunta se eu não tiver respondido. Beleza. Aguenta só um segundinho. Então, olha só. E agora, pessoal, nesse momento aqui, ó, você tem os dois hormônios em alta. E esses dois hormônios em alta é que promove essa queda na taxa de hormônios da hipófise. Já que eles funcionam por feedback, se eu tenho pouco hormônio ovariano, eu estimulo a hipófise. Se eu tenho muito hormônio ovariano, eu vou inibir a hipófise. Aí a taxa de hormônio hipofisário despenca. Tranquilo o que eu falei? Ok. Beleza. Bom, como a taxa de estrógeno estava alta antes da ovulação, a razão disso era para garantir o desenvolvimento do novo endométrio. O objetivo era esse, né? Garantir o novo endométrio. Então, teoricamente, ao 14º dia, quando a mulher vai ovular, o endométrio ele já está pronto. E aí, após a ovulação, vocês concordam que se uma mulher ovulou, teoricamente, há uma possibilidade potencial de ocorrer uma gravidez, correto? E se há uma possibilidade de uma gravidez, o que o corpo faz? Ele prepara o resto do corpo para essa possível gravidez, que é o papel da progesterona. Olha o nome, né? Progesterona, a favor da gestação. Então, por isso que a progesterona ela tem sua concentração aumentada após a ovulação. Porque aí ele começa, como o endométrio já está pronto, ele começa a preparar o resto do corpo. Como assim? Tipo o quê? Tipo desenvolvimento das glândulas mamárias. Né? Toda mulher já deve ter percebido que antes um pouco da menstruação há um entumecimento mamário, há um inchaço das mamas. E esse inchaço das mamas tem relação com o quê? Com o momento em que a taxa de progesterona sobe. É nesse momento que a taxa de progesterona sobe, pós-ovulação, que as mamas tendem a ficar um pouco inchadas por conta do aumento desse hormônio no corpo. Beleza? Até aqui? Ok. Beleza. Bom, então, as taxas de hormônios hipofisários vão cair, né? E aí, pessoal, quem é que estava estimulando o corpo lúteo? Não era justamente os hormônios da hipófise, o FSH e o LH? Sem esses hormônios, a consequência para o corpo lúteo é a sua regressão. Então, ele começa a diminuir de tamanho e, consequentemente, a sua produção de hormônios também vai cair, beleza? Até que ele vire uma cicatrícula chamada de corpo branco ou corpo albicans. Corpo branco ou corpo albicans, tá? Que não tem mais função endócrina. Beleza? Então, se ele vai perdendo sua função endócrina, o que vai acontecer com a concentração de hormônios ovarianos produzidos? Começa a cair também. Então, vai cair o estrógeno,
vai cair a progesterona, retomando aquelas concentrações iniciais. Ó, como assim, concentrações iniciais? Vocês concordam que existe agora pouco hormônio hipofisário e pouco hormônio ovariano? Não tem pouco dos dois? Aham. Quando há pouco dos dois, acontece o quê? A menstruação em si. A menstruação. Ou seja, outro ciclo menstrual, outro ciclo ovariano tem início. Beleza? Beleza. Eu também não preciso falar, né, gente, que o folículo ele não está rodando aqui no ovário, né? Só estou mostrando as etapas. Tudo está acontecendo no mesmo lugar aqui, né? Ele incha, rompe, forma o corpo lúteo, regride e vira o corpo álbicas. Beleza? O ovário não é sei lá, um carrossel, né? Beleza? Perguntas? Não? Quem que tinha me perguntado anteriormente? Eu, Érica. Érica. Então vamos lá, Érica. Olha só. Érica, como que os anticoncepcionais hormonais eles atuam no corpo? O que ele faz? O anticoncepcional hormonal é anticonceptivo por quê? O que ele evita? Tá travando um pouquinho, repete, professor. Eu perguntei o seguinte, o anticonceptivo hormonal, ele é hormonal por quê? Ele evita a concepção fazendo o quê? Ele evita a ovulação? Ele evita a ovulação. Foi quem que falou agora, né? A Maria. Maria, e a ovulação, Maria, ela foi provocada por quê? Em que momento ela foi? Pelo pico de FSH, LH. Isso. E o que causou esse pico de FSH-LH? Na hipófise? Na hipófise? Não. O que fez a hipófise produzir o pico de FSH-LH? O ovócito, tipo, formação, não sei, não lembro. Olha para o gráfico. Ó, o que desencadeou o pico foi essa diferença aqui, ó. Entre o estrógeno e a progesterona. Isso levou o pico hipofisário. E o pico hipofisário levou a ovulação. Beleza? Aí, a Érica que está falando, desculpa. Foi a Érica que perguntou antes? Foi, né? Então, aí a Érica começou a perguntar falando assim, olha, o anticonceptivo hormonal, ele tem hormônios ovarianos, né? Ele possui hormônios ovarianos, perfeito. E, normalmente, ele tem os dois, beleza? Ou um precursor de um e o outro, né? Geralmente tem os dois. Então, quando é que a pessoa começa a fazer uso das pílulas, né? Aquela carteirinha tem 21 comprimidos. Você toma o primeiro no primeiro dia da menstruação, certo? Então, a quantidade de comprimidos, aí vem os diazinhos certinho para acompanhar e tal, né? Cada comprimidinho daquele tem uma taxa de hormônio. Aí, esses hormônios, se você está tomando um comprimidinho todo dia, eles vão se manter constantes, porque eles vão inibir o seu ovário, eles vão inibir, na verdade, a hipófise, né? Se eu tenho um hormônio, se você está tomando hormônio todo dia, então você está mantendo uma concentração dos dois hormônios, uma concentração que é muito próxima um do outro. Esses hormônios, eles vão inibir a hipófise de ter o pico, porque eu não tenho diferença, tá vendo? Eu não vou ter essa diferença, eles estão sendo mantidos em concentrações próximas. Sem a diferença, não tem pico. Sem o pico, não tem ovulação. Ok? E aí, galera, o que vai acontecer? O ciclo tem 28 dias. A cartelinha, geralmente, tem 21 comprimidinhos, né? Vai chegar um momento que esse comprimidinho vai acabar, então a taxa cai. A taxa desses hormônios cai. Seu útero começa a contrair e você menstrua.
Beleza? Então, o que o anticoncepcional hormonal faz é impedir essa diferença nas taxas de hormônios ovarianos, que vai inibir o pico hipofisário. Sem o pico hipofisário, sem ovulação. Beleza? Érica, olha só, eu imagino que você tenha intencionado perguntar o porquê dos efeitos colaterais desses anticonceptivos hormonais no corpo. É isso? Isso. É isso. Bom, olha só, esse lance de efeitos colaterais, Érica, depende muito do que você está tomando e do seu próprio organismo, tá? Por isso que o ideal é que o uso de anticonceptivos hormonais seja feito com uma orientação médica. Porque aquele anticonceptivo que para sua amiga é excelente, para você pode não ser, tá? Você já deve ter reparado que existe anticonceptivo hormonal que custa R$ 10 e tem outros que custam 70. Por que da diferença de valor? Quanto menos hormônio eles tiverem, mais caro eles são, beleza? Quanto menor for a concentração, mais caro ele é. E quanto menos, porque na verdade, durante muito tempo se achou que o ideal era manter esses dois hormônios aqui em cima, para inibir a hipófise, né? Só que na verdade não era a quantidade dele, era a diferença dele que podia estimular a hipófise. Então, desde que eu mantivesse os dois próximos, não faz diferença se ele vai estar em grande quantidade ou se ele vai estar em pequena quantidade. Então, esses anticoncepcionais mais caros, eles têm doses muito baixas de hormônios. Até porque é muito mais fácil eu medir 1 quilo do que medir 0,001,4 gramas. Beleza? Então, o processo de produção dele é mais caro mesmo. Então, você vai encontrar marcas que têm diferentes concentrações desses hormônios. O mais provável é que, quando a pessoa não tem efeitos colaterais em relação àquele que ele está usando, que a dose não seja ideal para o seu organismo. O ideal seria fazer um teste com uma dose menor ou maior, né? Depende. Beleza? Deu para entender, Érica? Certo, entendi, professor. Muito obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta? Nem sabia dessa diferença. Quê? Nem sabia que existia essa diferença. Já reparei que os valores eram diferentes, mas o porquê eu não sabia. Tem uns que são muito caros. Esses mais caros é porque tem muito pouquinho. Aí, como tem muito pouquinho hormônio, os efeitos colaterais são muito menores também. Professor, Entendi, obrigada. Sim. e quando, tipo, você tá, sei lá, no 11º dia do ciclo, você tá tomando um anticoncepcional, mas mesmo assim você menstrua, tem algum escape. O que tá acontecendo? Quem é que tá falando? Maria. Quem? Maria. Maria, olha só. Aí são duas situações, né, possíveis. A primeira situação é que, quando a mulher é muito jovem, os seus níveis, os níveis hormonais da mulher mais nova, eles variam muito, eles flutuam muito, até por conta da pouca idade mesmo, tá? E isso essas flutuações típicas de mulheres mais jovens, podem ocasionar esses distúrbios durante o ciclo menstrual, pode acontecer. Uma outra possibilidade também é fazer o uso errado do anticonceptivo. Às vezes, por exemplo, você esquece de tomar daí ter os dias, né, na carteirinha. Às vezes você esquece de tomar aí no outro dia você toma 2 para compensar, né? E você pode provocar essa disfunçãozinha e antecipar um pouco a menstruação, pode acontecer. Mas em mulheres jovens, essa inconstância do ciclo menstrual é muito comum. Entendi. Beleza? Inclusive, outras situações assim, quer ver? Por exemplo, às vezes, principalmente na idade de vocês, assim, né? Tem muita mocinha assim, na idade de vocês que, dependendo, tem cólica menstrual que te faz parar no hospital. Enquanto tem umas que não tem nada, praticamente nada. Um leve desconforto e tal, mas nada além disso.
E isso tem muito a ver com essa produção de hormônios aqui, principalmente de hormônios ovarianos, né, que produzem muito rápido. Então, essas variações hormonais são muito intensas, isso faz o útero contrair mais rápido. Então, quanto mais abrupta for a contração do útero, mais cólica você vai sentir. Porque o que provoca cólica é o útero contraindo. Então, se ele contrai mais suavemente, as cólicas serão muito mais brandas. Se ele contrai de maneira mais violenta, as cólicas serão mais agressivas. Então, às vezes, o ginecologista, ele até recomenda a paciente novinha, né, novinha dele lá e tal, que use o anticonceptivo hormonal não com um objetivo anticonceptivo mesmo, sabe? Mas com o objetivo de regular esses níveis hormonais, deixando o ciclo ovariano e o ciclo menstrual mais estáveis e reduzindo o desconforto das cólicas menstruais. Entendi, professor. Obrigada. Beleza? Pergunta, gente? Pode falar. Não sei se você já falou, se alguém já perguntou, porque eu estou um pouquinho viajando, mas quando acontece a fecundação, a menstruação ela é suspendida. Por que isso acontece? Porque, olha só, repara aqui, quer ver? Você está vendo minha tela aí, não tá? Tô sim. Então, repara o seguinte, ó. Essas duas curvas que eu botei aqui, ó, essas duas curvas aqui, né? Elas estão considerando uma mulher que não engravidou, beleza? Então, ó, houve a queda da taxa de hormônio, né? E houve a menstruação. Se você engravidar, imagina bem, vamos supor, você ovulou aqui, no 14º dia, né? Então, vamos supor que você tenha sido fecundada nesse momento aqui, sei lá, no 18º dia, no 16º dia, não sei. Tá? Tô botando um valor médio aqui. Nesse momento, o embrião, em algum momento, o embrião vai nidar. O que é nidação? A nidação é quando o embrião chega no útero e se prende à parede uterina, se prende ao endométrio, beleza? Imagina o seguinte, o que eu falei que descama, que dá origem ao fluxo menstrual? Não é o endométrio? Sim. Não é a parede interna do útero? E o embriãozinho, ele se prende justamente aonde? É uma pergunta. No endométrio. No endométrio. No endométrio. Então, imagina, o embriãozinho chegou lá no endométrio, se prendeu, e o útero começa a contrair. E o endométrio descama, ele está no endométrio, ele literalmente está com a casa caindo. Concordamos comigo? E o que não poderia acontecer, obviamente, é interromper a gestação. Então, pô, o Juninho aí, ele tem que avisar para o seu corpo que ele está ali. Beleza? Quando ocorre a nidação, o Juninho ele tem que contar para você, meio que você não sabe da existência dele ainda, ele tem que contar que ele está ali. Aí como é que ele conta? Ele passa a produzir um hormônio. Então, a partir desse momento, tem uma produção de um hormônio chamado de beta-HCG. Beta-HCG. Esse beta-HCG, essa sigla é para hormônio gonadotrofina coriônica. Esse é o nome desse hormônio, tá? O que esse hormônio vai fazer? Ele vai atuar, ó, o hormônio é do embrião, beleza? O hormônio é do embrião. Ele vai atuar sobre o corpo lúteo, impedindo que o corpo lúteo regrida. Ele vai ficar estimulando o corpo lúteo. Nossa, tudo bem? Uhum. Aí ele vai tipo, secretar o progesterona ou o outro? E os dois hormônios. Ele vai manter, caso haja nidação, ele vai manter a produção da progesterona, do estrógeno e da progesterona. Ah, entendi. Vai manter aí. E esse corpo lúteo, ele vai, estimulado pela gonadotrofina, né, pelo beta-HCG, ele vai continuar produzindo hormônio, ele vai continuar estimulado ali, grandão, até o final do 3º mês da gestação.
Quando chega no terceiro mês, no final do terceiro mês de gestação, ele regride de qualquer jeito. Já impede a menstruação mesmo de vir, né? Não, ele já vai impedir desde o começo, certo? Porque Sim. como você está com as taxas de hormônios ovarianos elevados, você não vai descamar o endométrio, beleza? Sim. Às vezes sai um pouquinho, né? Que é normal, você chama até de borrão, né? Às vezes a mulher grávida, até uns 4 meses de gestação... Falam que ela pode menstruar, né? Não é bem menstruar, é ter um fluxo curtinho, bem pequenininho, que a gente chama de borrão. Até aí é normal, mas um fluxo mesmo não pode ter. Porque um fluxo mesmo, normal, caracterizaria um aborto espontâneo, beleza? Então, essas taxas elevadas de hormônios aqui, promovidas pelo beta-HCG, vão impedir que o útero descame. Então, vão manter o juninho crescendo lá, até o fim do terceiro mês. No fim do terceiro mês, o corpo lúteo ele vai regredir. Só que aí, galera, no final do terceiro mês, o que já vai estar pronto? A placenta. E a placenta assume o papel do ovário em produzir esses hormônios estrógeno e progesterona. Então, as concentrações se mantêm altas durante toda a gestação. Tudo bem? Entendi. Beleza. Alguma perguntinha mais, gente? Ok? Ok. Então, vamos voltar aqui, peraí. Então, olha só. Essa figura aqui, ela está mostrando uma parte da história, né? Então, ó. Você tinha aqui o folículo, beleza? Ó, folículo ovariano. Aí, essa cor aqui, peraí. Aí você tinha aqui o folículo ovariano. Aí começou a ser estimulado pelo FSH. Aí ele começa a crescer. Aí vai crescendo e vai produzindo estrógeno e progesterona. Aí deu aquela diferença, né? Que o estrógeno produziu uma quantidade. Aí você teve aqui um pico do FSH e do LH. Aí o LH, em especial o LH, né, promoveu esse rompimento do folículo e caracteriza a ovulação, que geralmente acontece na metade do ciclo. Beleza? Lembrando que tem ciclos de 26, 28, 30 dias, tá bom? Esse folículo, ele regenera, por ação do próprio LH, formando o corpo lúteo, que mantém as taxas de estrógeno e progesterona elevadas. Caso não ocorra uma gestação, lembra que a hipófise, em função dessa alta concentração de estrógeno e progesterona, a hipófise vai ser inibida. Aí a produção de FSH-LH começa a diminuir. Aí eu não tenho quem estimule o corpo lúteo, que começa a regredir. Ao regredir, ele forma o corpo álbicas, já quase sem produção de hormônio. O útero, então, ele começa a contrair. E ao contrair, ele descama o endométrio, menstrua e inicia um novo ciclo menstrual. Beleza? Ou não? Beleza. Aqui, ó, mesma história, ó. Aqui, primeiro dia da menstruação, primeiro dia do ciclo. Né? Então, galera, esse lance de contar 14 dias é sempre a partir do primeiro dia da menstruação. É o primeiro dia do ciclo, tá? Professor? Sim. Alguém mandou alguma coisa aí no site, no chat, e pediu para você olhar. Júlia. O beta-HCG é um hormônio que aparece na hora de fazer o teste de gravidez, sim. Ele é um dos, Júlia. São 2 hormônios, tá? O beta-HCG é um deles, beleza? E sobre a diferença de preço entre os não é calor pelas diferenças de hormônios, essa diferença tem a ver com a eficácia como contraceptivo? Júlia, olha só, a eficácia não. Na verdade, a concentração, ela está mais relacionada a efeitos colaterais. Tanto o anticonceptivo com mais hormônios quanto o que tem menos hormônios, ele vai ter o mesmo efeito. Ele vai inibir o pico hipofisário. Sem o pico hipofisário não tem ovulação, beleza? A questão de ter mais ou menos hormônios
só vai implicar em efeitos colaterais, se vão ser maiores ou se serão menores. Lembrando que isso varia de organismo para organismo. Às vezes, um anticonceptivo com pouco hormônio pode não ser o ideal para você. E aí pode ter um monte de efeito colateral por causa disso. Uma concentração um pouco maior pode ser o ideal. Então, isso varia, beleza? Não é só porque tem menos, ele é melhor para você. A lógica não é essa. Por isso que eu falei no início que a escolha do anticonceptivo ideal, o ideal seria ser feito junto com o ginecologista. E aí ele vai saber te orientar melhor. Beleza? Te respondi? Ok. Algo mais, galera? Mais nada? Professor, Sim. existe a possibilidade da menina, da mulher, começar a ovular e não menstruar? Sim. Lá quando é novinha, né? Você está falando assim, existe a possibilidade dela começar a ovular e não menstruar. Sim. Sim, pode. Porque você está pensando na menina novinha, né? Na menina jovem, lá pelos seus 12 anos, 13 anos. Lembra que eu falei? Em meninas mais jovens, essas disfunções hormonais são muito comuns. São muito comuns. Às vezes, a menina fica sem menstruar 3 meses, aí menstrua. Aí depois fica mais 2 meses, aí menstrua. Fica 40 dias, menstrua, volta a menstruar 3 meses depois. Então, esses ciclos, numa fase mais tenra da vida, eles podem ser muito irregulares, sim. Pode acontecer. Pode acontecer o contrário também, né? Ela menstruar e não ovular. Porque, olha só, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Olha só, entendam que o fenômeno da ovulação e o fenômeno da menstruação são fenômenos independentes. Beleza? Eles são influenciados pelos mesmos hormônios? Ok, mas são fenômenos independentes. Você pode ovular e não menstruar, da mesma forma que você pode não ovular e menstruar. Beleza? Não é porque você ovulou você tem que menstruar, ou porque se você menstruou você tem que ovular. Essa regra não existe, tá? São eventos totalmente independentes. Tudo bem? Sim, gente, pode seguir? Sim, sim. Beleza, então. Então, olha só, aqui está mostrando. Isso aqui, galera, é tipo assim, até uma figura de questão. É muito clássico aparecer em questões que coloquem esses gráficos, essas figuras aqui, tá? Em provas, é muito comum, beleza? Então, ó, aqui está mostrando os hormônios, o ciclo ovariano, o ciclo menstrual e os hormônios ovarianos e hormônios hipofisários. Então, num primeiro momento, para que ocorra a menstruação, concentração de hormônios ovarianos baixa, concentração de hormônios hipofisários baixa. Com pouco hormônio ovariano, você tem um estímulo da hipófise de produzir o FSH. Esse FSH vai atuar estimulando o crescimento do endométrio, né? A regeneração do endométrio. E estimulando o ovário a produzir estrógeno. Aí eu tenho uma diferença. Essa diferença provoca o pico hipofisário. Reparem que o LH ele está em concentração mais alta, beleza? E isso vai fazer com que haja o rompimento do folículo, ou seja, que a ovulação aconteça. Além disso, o LH regenera o corpo lúteo, regenera o folículo rompido, transformando-o no corpo lúteo, que passa a produzir a progesterona em maior quantidade do que o estrógeno. Beleza? Com essa taxa de hormônio ovariano em alta, a produção de hormônio hipofisário cai, beleza? E o que vai promover também uma queda, né, como consequência dos hormônios ovarianos. Caso essa queda aconteça, novo ciclo tem início. Essa figura, por exemplo, ela estava perguntando quem eram os hormônios. Você tem que saber pelos gráficos que isso aqui é o LH,
Esse aqui é o FSH. Esse aqui é o estrógeno. E que esse aqui é a progesterona. Beleza? Beleza, galera? Beleza. Perguntinhas? Então tá aqui, ó. Aquela situação, né? Que acho que foi a Érica que me perguntou, da gravidez, ou a Maria, não sei agora, ó. Se não fosse o beta-HCG, essas taxas aqui, ó, elas deveriam cair. Beleza? E com essa queda haveria a descamação, né? O beta-HCG mantém esses hormônios ovarianos em elevada concentração, o estrógeno e a progesterona, mantendo o endométrio no lugar. Então, garante a casa do Juninho lá no útero. Beleza? E finish. Beleza. Perguntas? Professor, voltando rapidinho na questão do anticoncepcional, quando uma mulher começa a tomar, aí depois ela quer suspender o uso dele. A menstruação, ela demora a voltar a descer? Demora. Às vezes, leva uns 6 meses, Érica, para voltar ao normal. Por exemplo, assim, eu lembro que quando minha esposa... Quando a gente resolveu ter um filho, né? Aí minha esposa parou de tomar um anticoncepcional, o ciclo dela regulou 6 meses depois só. Caraca. Entendeu? Então, é bem normal, assim. Demora um tempo para voltar normal. O normal, você entendeu o que eu estou chamando de normal, né? Sim. A voltar a ficar regular, vamos dizer assim, demora uns meses, sim. Mais alguma coisa, gente? Não. Os demais, galera, não é só a Érica, não. Vamos lá. Olha a hora que o cidadão chega. Dúvida é só na hora da prova mesmo, aí. Antes Como não é tem, que é? Dúvida é só na hora da prova mesmo, antes não tem não. Fica tranquilo. Entendi. Então vamos para as questões, né? Se não tiver mais nada, vamos lá para as questões. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Professor, Ei. Aqui é sobre a prova de ontem. Teve uma questão que eu não entendi muito bem. Foi que, tipo, uma questão sobre arco reflexo. Tipo assim, na questão era sobre... Tinha que marcar quais eram verdadeiras. E lá falava que o ato reflexo patelar, na verdade, que eram só 2 neurônios, mas o seu material fala que são 3. Aí eu não entendi essa questão. Tipo, não tinha uma resposta certa, vamos dizer. Na verdade, durante as aulas eu falei que o mais comum é ter um neurônio associativo, mas que também poderia ser diretamente um neurônio sensitivo com motor. Pode ser tá assim bom, também. então. Pode acontecer assim Porque lá também. falava, eu não lembro se falava se eram só 2 neurônios ou se citava que era o associativo, o motor e o sensitivo. Aqui no material do texto, se eu não me engano, isso está escrito. Você tem, no arco reflexo, você pode ter, que é o mais comum, né? Você pode ter um neurônio de associação lá na medula, ou pode ser direto também, sem o neurônio associativo. Mas o mais comum é com o neurônio associativo mesmo. Mas o outro, Então. Mas o outro caso pode rolar também. Tá, obrigada. Beleza? Uhum. Vocês receberam a prova de volta, não receberam? Não. Dava para visualizar, dava para visualizar a prova depois que tivesse feito, mas só para ver o que você marcou. Por e-mail, não? Não, você consegue ver sua prova depois. Não. A prova depois você conseguia ver. Sim, eu consegui ver. Eu não consegui. Eu não sei se dá para ver de novo, mas, tipo assim, logo quando você enviava a prova, ela te dava a opção para poder visualizar o que você marcou. Mas só que marcou. Eu até fiquei na esperança de saber se já tinha a resposta certa lá, mas tranquilo.
O problema de... Eu não deixei que colocasse, né? Na verdade, sim, eu entendi por que você não entendi deixou. também óbvio, por quê. né? Porque senão o primeiro que fizesse ia ter todo o gabarito, né? Entendeu? Sim, Mas mais muito fácil a daí. resposta chega por e-mail? Não, é porque geralmente, a não ser que eu tenha feito alguma coisa errada, geralmente o gabarito, o que vocês marcaram, né? Ele volta para você como um e-mail. Ou a prova volta com a sua prova, sabe? Do jeito que você marcou. Mas, Deixa eu dar uma olhada lá. teoricamente, ela deveria voltar. A não ser que eu A tenha... minha prova chegou no meu e-mail. Chegou a minha prova. Chegou. Então tá bom. Chegou. Beleza. O que Vou até eu conferir. Professor, era esse. Oi. tem uma parte escrita assim, ver pontuação. Aí tem um gabarito nessa pontuação? Gabarito de verdade? Eu não liberei. A pontuação eu não liberei. Tá bom. Beleza? Aí eu vou... Se vocês quiserem ver a questão do gabarito, eu posso encaminhar. Como eu já fechei para respostas, eu encaminho para o e-mail de vocês. Aliás, era isso que eu ia falar. Se vocês repararam que nessa prova eu fiz... Até parar de gravar aqui, porque já não é mais aula, né?